Olá, meu nome é Agnes Carvalho, sou nutricionista na Coordenadoria de Alimentação Escolar e na aula 2 vamos abordar as atribuições e competências do nutricionista assessor. O conteúdo desta aula compreende as atribuições e responsabilidades do nutricionista assessor, segundo a Instrução Normativa SME número 20, de 13/8/2019. Além dos documentos emitidos pelo nutricionista assessor nas ações desempenhadas junto aos 6 parceiros. É importante ressaltar que todas as imagens utilizadas nessa apresentação foram obtidas antes da pandemia por Covid-19. A aula 2 foi embasada na Instrução Normativa SME número 20, que dispõe sobre as diretrizes para a atuação do nutricionista assessor no acompanhamento e orientação da equipe dos 6 parceiros, visando a melhoria do controle de qualidade da alimentação escolar. Importante a leitura e consulta dessa instrução sempre que necessário para embasar a atuação do nutricionista assessor. E a aula 1 já destacou a importância desse profissional, que deve ser engajado e consciente do seu papel na maior política pública de segurança alimentar e nutricional, que é o Programa de Alimentação Escolar do município de São Paulo. O artigo 7º da Instrução Normativa discorre sobre quais as atribuições do nutricionista assessor junto aos 6 parceiros. Uma das atribuições é acompanhar e orientar os funcionários da cozinha e do lactário que atuam no Programa de Alimentação Escolar do município de São Paulo. Então, destacamos o momento da visita técnica em loco, que o profissional ele deve sempre gerenciar o seu tempo de atuação na unidade, de forma a abranger vários pontos de observação. Ele deve ter uma postura ativa, observando e questionando sobre todos os procedimentos envolvidos nas boas práticas de manipulação, sanar as dúvidas que essa equipe nos traz, checar o preenchimento de planilhas e impressos e realizar as devidas orientações, avaliar o cardápio, checar se ele está sendo feito de acordo com a publicação do prato aberto e de acordo com as faixas etárias, acompanhar e orientar o porcionamento e o per capita dos alimentos a serem realizados, checar a parte estrutural e também acompanhar a aceitação da alimentação pelas crianças. Importante registrar todas essas observações no checklist de visita. Outro momento importante são os momentos voltados para as formações, onde devemos sempre priorizar a utilização de metodologias ativas de ensino e os referenciais teóricos disponibilizados ou referenciados no site da CODAI. Importante, sempre que possível, agendar essa formação para horários mais privilegiados. Então, sabemos que na cozinha, os cozinheiros escolares têm muitas atividades a serem desenvolvidas num curto período de tempo. Mas no período da tarde, nós temos um número menor de refeições a serem servidas e com preparações únicas, o que facilita um maior tempo para que essa equipe consiga prestar mais atenção e participar de forma mais ativa nas formações. Além também de contar com os momentos de parada pedagógica, onde podemos, dependendo do tema que for abordado, envolver também a equipe gestora e a equipe dos educadores. Após as formações, é importante realizar o registro no relatório de formação e também no POP específico de formação. Realizar as visitas técnicas rotineiras no SEIS em diferentes horários ao longo do ano, contemplando todos os períodos de funcionamento da unidade. Então, o nutricionista assessor ele deve alternar os horários das visitas de forma a acompanhar todas as etapas e as particularidades existentes em cada uma das refeições servidas. Ele deve também sempre priorizar o preparo e distribuição de uma das refeições principais, então seja o horário do almoço ou da refeição da tarde. Adequar e implantar o Manual de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos da CODAI. Então, o Manual de Boas Práticas, ele descreve as normas e os procedimentos que norteiam as atividades a serem desenvolvidas
e também o passo a passo, a maneira de como elas deverão ser realizadas nos POPs, os procedimentos operacionais padronizados. Importante que o nutricionista assessor verifique se o manual de boas práticas está disponível na unidade e se ele está adaptado à realidade daquela unidade. Caso a unidade ainda não tenha o manual de boas práticas ou não esteja adaptado à sua necessidade, é importante que o nutricionista assessor consulte os materiais disponibilizados no site da CODAI e realize as devidas adequações. O manual de boas práticas ele deve estar de fácil acesso na unidade para que os cozinheiros escolares consigam consultá-lo no caso de dúvida, além também dos órgãos fiscalizadores que normalmente solicitam no momento da sua visita, como o nutricionista supervisor da CODAI, supervisor escolar, o CAI e também a vigilância sanitária, por exemplo. Acompanhar e orientar as atividades desenvolvidas no lactário. Então, de acordo com a resolução do Conselho Municipal de Educação, CME número 5 de 2019, esse espaço do lactário ele é obrigatório nas unidades que atendam acima de 14 bebês menores de 1 ano. No lactário devem ser realizadas algumas atividades, dentre elas o preparo das fórmulas lácteas, higienização, esterilização e distribuição das mamadeiras, todo o manuseio do leite materno recebido congelado, então armazenamento, descongelamento e a distribuição e utensílios próprios. E caso a unidade disponha desse local do lactário, nós recomendamos que seja sempre utilizado, independente do número de bebês frequentes no dia, visto que na prática observamos que a maioria das cozinhas contam com um espaço reduzido. E aí, dessa forma, utilizando o local específico que é o lactário, nós vamos então minimizar e reduzir os possíveis fluxos de contaminação que pode ocorrer ali na cozinha. Importante salientar que caso a sua unidade tenha alguma particularidade em relação ao uso do lactário, procure o nutricionista supervisor da CODAI, responsável por essa unidade, para que seja realizada a discussão do caso e o atendimento da sua melhor forma. Acesse o documento Normas e Padrões para o SEIS Conversário. Esse material está disponível no site da CODAI e ele foi elaborado para facilitar o entendimento da equipe em relação à alimentação dos bebês. Então, ele conta desde as informações em relação à parte estrutural que o lactário deve conter, além dos mobiliários, utensílios e equipamentos que a unidade deve dispor. Fala também sobre os preparos das fórmulas lácteas, o manuseio do leite materno recebido congelado, a higienização dos utensílios, além de contar também com a alimentação complementar dos bebês. Então, é importante material muito rico que está disponível no site. Consulte. Gerenciar as atividades operacionais referente à alimentação dos bebês e crianças do SEI. Então, dentre essas atividades que são realizadas para gerenciar, contemplamos aqui o planejamento dos cardápios por faixa etária, então auxiliar a equipe gestora nesse planejamento, de acordo com a publicação realizada no prato aberto, mas todo o gerenciamento e o passo a passo deste cardápio, da elaboração, serão abordados aí com mais detalhes na aula 3. Realizar a avaliação estrutural da cozinha, despensa, lactário e refeitórios. Então, essa avaliação estrutural se dá de forma a observar os elementos que compõem essa estrutura. Então, por exemplo, os pisos, as paredes, os tetos, as portas, janelas, se a unidade contém os ralos na cozinha, e também se existe a pia exclusiva para higienização de mãos, por exemplo, além também de verificar as barreiras de controle integrado de pragas. Então, por exemplo, os rodapés vedantes, ralos sinfonados, telas milimétricas. Então, se a unidade tem nos locais corretos, como que estão as condições de cada um desses itens. E caso você apresente alguma dúvida em relação a um desses critérios, por exemplo, como que tem que ser o piso?
Então, de forma detalhada, cada um dos itens é abordado aí na portaria SMS 2619 de 2011. Consulte aí em caso de dúvida. A organização da documentação do programa de alimentação escolar, então a organização dos cardápios, dos controles diários de estoque, do manual de boas práticas e POPs, autorizações e protocolos das dietas especiais, então orientar a organização desses documentos na unidade. A adaptação do manual de boas práticas, conforme já mencionado, então de acordo com a realidade da unidade, nas etapas de recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo e distribuição. Além também das ações educativas e formativas, que devem ser realizadas de acordo com o cronograma de atividades disponibilizados por CODAI, sempre atendendo às necessidades de cada unidade. Após o planejamento do cardápio, de acordo com o prato aberto, devemos então também fazer o acompanhamento da aquisição desses alimentos que foram mencionados, então tanto em relação à qualidade, quantidade desses alimentos, de forma a cumprir o que foi planejado no cardápio, conforme as diretrizes da CODAI. Além da parte de boas práticas, devemos focar também nas características sensoriais dessa alimentação. Então, de forma a despertar o interesse das crianças, aguçando os sentidos delas, então tendo sempre um prato atrativo, então na aparência, nas cores, os sabores e cheiros gostosos, consistências e texturas adequadas de acordo com a faixa etária, as temperaturas também adequadas, de forma, então, a favorecer a aceitação dessa alimentação. Destacamos aqui os pratos com as consistências adaptadas de acordo com a faixa etária. Ressaltamos a importância que essa evolução da consistência ocorra na sua faixa etária correta, de forma a promover maior desafio no processo mastigatório dessa criança, favorecendo o desenvolvimento da coordenação motora, da parte orofacial, então, da musculatura orofacial, da erupção de dentes. Então, a evolução da consistência na sua faixa etária correta contribui para o adequado desenvolvimento da criança. Orientar a equipe quanto ao per capita e porcionamento dos alimentos a serem servidos de acordo com cada faixa etária. E, com mais detalhes, serão abordadas essas informações de per capita e porcionamento na aula 3. A tabela disponível com esses dados está aí no nosso site também para consulta. Avaliar a qualidade higiênico-sanitária durante o pré-preparo, preparo, armazenamento e distribuição das refeições. Então, o Manual de Boas Práticas, ele descreve detalhadamente os passos para a higienização dos alimentos, dos equipamentos, dos mobiliários, dos utensílios, dos EPIs. Então, é uma importante ferramenta para a adequação aí da qualidade higiênico-sanitária. Supervisionar e orientar tecnicamente o trabalho dos cozinheiros escolares desde o momento do recebimento até o momento da sua distribuição, de acordo com as orientações da CODAI. Realizar as formações práticas em loco. Então, o nutricionista assessor, ele deve ter um olhar atento para identificar as necessidades daquela equipe e realizar essas formações práticas. Então, de forma a não prejudicar o trabalho da equipe que é corrido, orientamos assim, aproveitar o momento. Por exemplo, identifiquei que eles estão com uma dificuldade em relação ao preenchimento da planilha de temperatura. Então, no momento que o profissional, o cozinheiro escolar, ele vai realizar esse registro da temperatura, eu posso acompanhá-lo e realizar as devidas orientações. Então, sempre seguindo também os materiais teóricos disponibilizados por CODAI. Então, no Manual de Boas Práticas, nós temos esse passo a passo e pode ser consultado, então, para realizar a formação de forma a atender aí as necessidades da equipe e com os materiais disponibilizados por CODAI. Orientar a gestão e as cozinheiras escolares quanto ao preparo e distribuição das dietas especiais, seguindo os protocolos da dieta da CODAI. Então, uma vez enviada o formulário, né, para solicitação dessa dieta especial, recebendo a aprovação com a autorização e o protocolo da dieta, o nutricionista assessor deve ser comunicado
para que ele realize as devidas orientações à equipe gestora em relação às compras desses alimentos e à equipe dos cozinheiros escolares, de forma a verificar quais são as necessidades de adaptação necessária na alimentação dessa criança para atendimento da sua situação ali em relação a essa dieta especial, mas todo o gerenciamento e passo a passo serão abordados também com mais detalhes na aula 3. Quais as responsabilidades do nutricionista assessor nos 6 parceiros, de acordo com o artigo 8º da Instrução Normativa número 20? Manter disponibilizado o documento especificando os dias e horários das visitas no SEI parceiro, validado pela direção. Utilizar o cronograma de atividades disponibilizados pela CODAI como norteador da atuação. Então, esse cronograma de atividades, ele é um norteador porque vai depender da necessidade da minha unidade. Então, por exemplo, a unidade que eu acompanho teve uma troca significativa do número de cozinheiros escolares. Então, essa equipe que assumiu não tem experiência prévia e se faz a necessidade aí de uma formação em relação às boas práticas de manipulação. Então, se eu tenho uma formação de um outro tema para aquele mês, eu posso alterar por conta dessa justificativa. E aí, essa formação que eu tenho prevista, eu posso alterar para um outro mês. Uma outra situação, de repente, a equipe gestora solicitou o meu auxílio para discussão ou para uma reunião com os pais de um aluno com uma dieta especial, com uma situação muito específica. Então, eu posso realizar, então, esse acompanhamento que foi solicitado ao invés dessa formação. Então, sempre que eu tiver justificativas para realizar a alteração desse cronograma, realmente ele vai servir como um norteador e as ações podem ser alteradas de acordo com o mês para o atendimento dessa necessidade da unidade. Apresentar à direção do SEI as atividades e as providências realizadas durante a visita, assim como as orientações dadas à equipe de cozinheiros escolares, à equipe dos educadores. Então, é importante, fundamental, documentar tudo o que for realizado durante essas visitas. E essa documentação, ela deve ocorrer utilizando os documentos emitidos pela CODAI no site, que estão disponíveis no site, e são 3 os documentos que podem ser utilizados: o checklist, o plano de ação ou o relatório de formação. Então, em cada visita, o nutricionista assessor ele deve preencher um desses 3 documentos, assinar e arquivar na unidade. Então, orientar a equipe gestora a ter um caderno de visitas ou uma pasta, no qual fiquem, então, armazenados todos esses documentos emitidos pelo nutricionista assessor para, então, ser mostrados no caso de solicitação de alguma visita de algum órgão fiscalizador. Em relação ao checklist, ele é preenchido no momento que é realizadas as visitas técnicas em loco. Então, quando eu não tenho uma visita recente do nutricionista supervisor da CODAI ou nenhum planejamento de formação, eu devo focar nessas visitas técnicas em loco com o preenchimento do checklist. Há também o plano de ação, que deve ser, então, um documento preenchido após a visita do nutricionista supervisor da CODAI. Então, o nutricionista, se ele realizou algum apontamento no checklist, o nutricionista assessor deve copiar esse apontamento e colocar, então, as ações corretivas e os prazos para a realização dessa correção, da adequação desse apontamento realizado. E em casos de apontamentos em relação à parte estrutural, é importante que o nutricionista assessor verifique com a equipe gestora qual o prazo estipulado para a sua adequação. O relatório de formação, que deve ser, então, preenchido sempre após a formação realizada com a equipe. Então, tanto a equipe gestora, a equipe de cozinheiros escolares, a equipe de educadores, assim como também o POP específico de formação, que é o POP de controle de capacitação de manipuladores. Então, aqui nós podemos verificar o nosso passo a passo de como que é feito, então, o acesso desses documentos no site. Então, tem a parte específica para o nutricionista assessor, onde nós temos o cronograma de atividades com essas informações, né, das atividades a serem desenvolvidas,
O checklist, que conta também com toda a identificação, os questionamentos que são realizados, e a coluna de sim e não, que devem ser sinalizadas no momento que é realizada essa visita. Temos algumas abas, como o manual, como faz esse preenchimento, a lista de insumos e equipamentos necessários. Podemos baixar esse documento para fazer, então, esse preenchimento diretamente no computador. Temos também o relatório do plano de ação, né? O plano de ação ele deve ser desenvolvido mediante a visita do nutricionista supervisor da CODAI, colocando as devidas ações corretivas, e também tem o manual de preenchimento. Temos também aí o relatório de formação, nós temos aí todas as informações que devem ser, então, documentadas, e um modelo de lista de presença também disponível junto ao material. Também há um manual de boas práticas, que pode ser consultado, realizado também o download desse material, ou também das adequações de como realizar a adaptação desse material na unidade. Vamos deixar aqui o e-mail do núcleo de atendimento ao nutricionista assessor, em caso de dúvida, para ser enviado algum comentário também. Agradeço muito a atenção de vocês, muito obrigada.